Assim, todo dia. Olá, bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui o estudo bíblico da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos aqui na parte 23. Hoje a gente vai estudar o capítulo 12. Eu vou pedir para a Ângela fazer aqui uma oração para a gente estar iniciando o estudo de hoje. Ângela? Amém. Senhor, maravilhoso Deus e Pai, Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por mais um dia lindo e maravilhoso que o Senhor nos está nos concedendo. Deus, muito obrigado pela noite que passamos, pelo descanso que tivemos. Senhor, e o dia, Senhor, que vamos a passar, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, Senhor, a cada segundo das nossas vidas, Pai. Meu Deus, agora queremos, Senhor amado, te louvar, Senhor, com a palavra hoje, Senhor, revelada aos nossos corações, esse estudo bíblico, Senhor, que o Marcelino, o Edgar, estará nos passando, Senhor, para conhecer mais um pouco da tua palavra, Jesus. Pai, que nós possamos, ó Deus, Pai, abrir nossa mente, nosso entendimento, Senhor, para, Senhor amado, conhecer, Senhor, muito mais, Senhor amado, da tua palavra, Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, que nos abençoe, dê um culto abençoado à noite, Senhor, para nós, em nome de Jesus, amém. 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 Muito obrigado, viu, Ângela? Bom, então a gente está aqui fazendo o estudo da primeira carta aos Coríntios. Então, hoje, a gente está vendo aqui na estante, né, que é a segunda carta aqui de Paulo, né, dentro da Bíblia. Essa carta ela está abordando vários assuntos, vários problemas que estavam acontecendo lá na igreja de Corinto. E aí, Paulo ele vem dar muito ensinamento para a igreja, né, para os problemas que elas passam. E para a gente serve muito esses ensinamentos, porque são problemas que até hoje acontecem em qualquer lugar, né? E aí hoje a gente vai ler o capítulo 12, né? A gente vai falar sobre a questão dos dons espirituais. Na verdade, o capítulo 12, o 13 e o 14, né, os três vão falar de um tema que são esses dons espirituais. E a gente vai entender aqui a estrutura de Paulo muito boa quando ele vai dar esses ensinamentos para a gente. Bom, e aí vamos fazer a leitura, né, do capítulo e depois a gente vai fazer as nossas observações e complementando, né? Importante também, quando a gente está fazendo a leitura, né, e a gente vai falando, é bom sempre a gente manter as Bíblias abertas, né, nos capítulos e versículos que a gente está estudando, para a gente ir acompanhando, né, as observações. Bom, o capítulo 12, ele tem 31 versículos, né? Então, a gente vai ler aqui vou fazer uma leitura, né, integral, tá bom? Antes da gente começar. E lembrando também que esse capítulo 2, né, desses 31 versículos, ele tem dois bloquinhos aí importantes para a gente estar conversando. O primeiro bloco vai até o versículo 11 e o segundo bloco vai do 12 até o 31. Então, vou fazer a leitura primeiro, aí depois a gente conversa um pouco sobre isso, tá bom? Então, vamos lá, capítulo 12, vamos partir do versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém que pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso.
Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as e distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser ao pé, por que não sou mão? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo que lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça, aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E o que nos parecem menos dignos do corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Bom, aqui terminamos a leitura. E aí, vamos começar a falar sobre esse capítulo 12. Então, a gente viu aqui que são 2 bloquinhos, né? O primeiro bloquinho, ele vai do versículo 1 ao 11, tá? E o segundo, do 12 ao 31. O capítulo 12, né, ele está falando dos dons espirituais. O primeiro bloquinho, ele fala o que é, né? Ele fala sobre o dom, mas o que é o dom? E ele fala que é uma coisa individual. E no segundo bloquinho, ele está falando sobre o conjunto, né? Sobre a unidade da igreja no conjunto. Apesar de serem individuais, né? Ele explica o que é, depois ele vai falar como é que funciona isso no coletivo. Então, por isso que são dois bloquinhos, tá? E ele vai explicar para a gente sobre essa questão. Então, no capítulo 12, a gente vai entender isso. O que a gente vê aqui, agora contextualizando um pouco, como a gente sempre faz, né? A gente contextualiza o que Paulo está fazendo aqui, por que ele está escrevendo isso. Na verdade, o que está acontecendo lá na igreja de Corinto? Está havendo algum abuso, alguma distorção no conceito dos dons espirituais, e está falando também muito sobre a questão do dom de falar em línguas, né? Então, acontece algumas coisas lá em Corinto que Paulo está entrando aqui para explicar, para responder e para dirigir, né, a igreja sobre essa questão. Dom de línguas, por exemplo, como eles estavam dando uma certa importância ou distorcendo um pouco essa questão, né? A questão dos dons espirituais na igreja de Corinto estava sendo uma coisa muito focada no homem, sabe? Eu tenho esse dom, eu tenho aquilo. Estava sendo uma coisa muito que estava sendo usada às vezes para as pessoas se promoverem dentro da igreja, né? E isso chegou até os ouvidos de Paulo, e Paulo estava... Então, o que Paulo está fazendo aqui? Ele não está simplesmente respondendo um questionamento simples sobre o dom de línguas.
ele já começa falando assim: não quero que sejais ignorante nesse assunto. Então, ele vai usar 3 capítulos. Eu vou explicar direito o que são dons espirituais, como a gente deve usar, qual é o conceito disso. E depois, no capítulo 13, por exemplo, ele vai entrar com uma questão sobre o amor, que é o dom supremo, é uma coisa que deve permear tudo, né? Onde todo mundo conhece aquela fala de que se eu falar a língua dos homens, se eu falar a língua dos anjos, ainda que eu não tenha amor, não adianta nada. Ele vai falar sobre isso, e depois, lá no capítulo 14, ele vai voltar na questão dos dons espirituais, e ele vai começar a falar alguma coisa sobre algumas distorções também, inclusive da importância de um e de outro, né? Porque lá na época, eles também davam mais importância para um ou para outro. Enfim, então ele está arrumando todos esses 3 capítulos só para alinhar esse conceito simples que a gente vai decorrer, a gente vai entender. Quando a gente vai fazer esse estudo no capítulo 12, 13, 14, vai ficar claro isso, que Paulo quer dizer. Então, e como sempre, ele faz o quê? Antes de responder simplesmente uma pergunta, ele contextualiza, ele explica tudo, para que todos saibam bem do que está acontecendo. Que existem grupos tipos de crente, né? 4 tipos de crente sobre o entendimento dos dons espirituais, que Paulo também fala. Existem aquelas pessoas, e crente hoje, inclusive, que acha que dons espirituais foi uma coisa lá da época. Existem pessoas que acreditam que os dons espirituais aconteceram em determinado momento lá com os apóstolos. E é uma coisa que hoje não tem mais. Existe um grupo que não conhece, não sabe e também não estuda sobre os dons espirituais. Existe um grupo de crente que é assim, não conhece, não sabe como funciona, existe esse grupo. Existe um outro grupo que são um grupo de crente que tem medo dos dons espirituais. Como assim medo? Medo por conta de alguns excessos ou distorções, e as pessoas às vezes acham que é melhor eu não mexer muito com isso, e acaba se fechando, né? Existem pessoas que têm dons e não usam. Às vezes fica meio assim, não sabe se usa, se não usa, fica meio preocupado em ter um excesso ou não, e acaba não usando os seus dons que Deus deu. E existem as pessoas, vamos chamar assim, que é o grupo maior, que sabe que existe, entende, sabe que existe até hoje e vai procurar usar os seus dons adequadamente, né? Então, é isso que a gente procura. A gente vai, ao final do estudo, entender que os dons espirituais são importantes, é um projeto de Deus, é um instrumento que Deus usa na igreja para fazer a tua obra. Então, Deus está fazendo a tua obra, e Ele usa as pessoas e dá dons. Ele dá dons, a gente vai falar isso. Deus dá o dom, não é o homem que promove ou vai lá e tenta empurrar dons uns para os outros, para que a obra dele seja feita adequadamente dentro da igreja e dentro do plano de redenção de Deus. Tudo isso a gente vai ver, tá bom? Então, começando aqui o primeiro bloquinho, onde Paulo ele vai falar sobre os dons, o que é, né? O que são dons os dons espirituais. Antes de eu começar aqui minhas observações, o Edgar vai também complementar aqui. Então, a gente vai encontrar aí, Paulo, durante os textos de Coríntios, a gente vai encontrar muitas comparações, analogias, né, que Paulo fazia. Ele comparava, ele dava exemplos que eram mais fáceis de ser entendidos pelo povo. Então, quando ele vai usar nesses textos, a gente vai estar falando um pouquinho do corpo, né? Isso. Do corpo de Cristo, da igreja, né? E ele usa isso para ficar mais fácil de comparar, a pessoa pensar, puxa, se doer meu dedo, o corpo inteiro sente. Se eu tenho uma dificuldade para enxergar, isso pode provocar também outras, né, reações em cadeia nesse próprio corpo. Então é sempre bom cuidar de cada probleminha, de cada coisa que tem dentro da igreja, para que isso não vire uma coisa que venha contaminar o corpo todo, né?
Então, uma pequena infecção pode se transformar numa grande infecção e, né, e matar aquele corpo, e matar aquela igreja, né, e destruir aquele grupo. Então, ele estava muito preocupado, porque essas coisas estavam acontecendo e estavam atrapalhando esse corpo, que era a igreja ali, né? Então, ele vem aí nesse texto, é bem interessante você observar que ele faz comparações com o templo, né? O templo de Deus, o corpo de Cristo. Então ele começa a fazer comparações com coisas que são mais palpáveis, que as pessoas consigam entender, né? E é interessante também que ele vai frisar a importância, o porquê esses dons, por que pedir esses dons e por que, né? Daí para frente a gente vai aprender bastante sobre as necessidades, né? Você pede, aí Deus fala, eu vou te dar, né? O Espírito Santo, mas e aí, né? Sabe assim, você vai utilizar isso de que maneira, né? Sabe assim, quando uma criança começa a pedir um monte de presentes e coisas, independente do que, e aí de repente ela fala, mas você vai usar mesmo isso? Eu não sei, mas eu quero, sabe? Então fica uma coisa meio perdida, né? Meio sem sentido. Então tem sempre esse sentido que ele vai dar ao porquê você pede um dom, porquê o Espírito Santo te dá um dom, né? Para que supra a necessidade daquele corpo e para que você possa atuar numa certa situação. Então, assim, geralmente, tirando aquele que você edifica quando fala em línguas, mas os dons são para que você faça coisas para que o próximo, né, tenha alcançado também isso tudo. Então, sempre visando o próximo, né? Ele vai contar, é bem interessante, né? É melhor a gente discorrer mesmo no texto, né? Uhum. E analisar parte por parte, porque senão a gente entra em outros textos já, né? Tá certo. O pastor vai falar alguma coisa? Só uma palavrinha. Quando Paulo fala aqui sobre línguas estranhas, é que o povo lá, eles valorizavam muito, muito, muito a língua estranha. Então, aquele que não falava em línguas estranhas não era abençoado. Então, eles só valorizavam as línguas estranhas, e as pessoas que não tinham isso aí não era valorizado espiritualmente. É por isso que Paulo falou do corpo, né? Dos membros do corpo. Por isso que ele falou isso aí. Sim. Pastor, eu vou falar rapidamente, mas porque, né, isso depois a gente vai comentar, mas aconteceu isso uma vez, acho que eu até já falei aqui num grupo uma vez, que isso que você está falando, pastor, aconteceu num pequeno grupo uma vez, em que uma moça falava em línguas, né, no grupo lá, porque todos estavam cobrando, eu estava nesse grupo, né, e todos falavam em línguas, tal, eu não falava, o outro ali não falava, o outro, mas essa moça falava. E aí, depois, num dia, numa reunião, ela chorava muito e falou para a gente, abriu o jogo, né, abriu o coração dela para o grupo e falou, eu só falo em línguas, eu não falo em línguas, eu repito o que os irmãos falam, porque senão eu ia me sentir excluída daquele grupo. Ela teve uma pressão tão grande naquele grupo, de tanto que tem que falar em língua, senão não é espiritual, tem que falar em língua, senão não é não sei o que e tal. E aí ela começou a falar um monte de coisas, repetindo, porque senão ela ia se sentir fora do grupo. Aí ela chorou, o pessoal orou com ela, então foi um negócio, me impressionou muito aquilo, porque até o próprio irmão pode, sabe, no sentido, na maneira em que tenta fazer, é o Espírito Santo, não é você, né? É o Espírito Santo. Perfeito. E aí a menina ficou desesperada, ela começou a falar em línguas, não de verdade, mas para que as pessoas achassem que ela era do grupo, para sentir, para ela pertencer àquele grupo. Para mim ficou assustador aquilo lá na mente, sabe? Que ponto chega... né? Sim. Ainda sobre... Pode falar, pastor. Nós já estamos falando sobre línguas, né? Então já quero dar uma palavrinha. Existe a língua estranha, a pessoa fala pelo espírito, fala pela carne. O que é pela carne? Pela carne é quando você já viu pessoas que fazem aquela fila, né? Só para receber uma mensagem profética, né? Então, já aconteceu algumas vezes, né? Já até contei aqui, uma irmã muito usada por Deus, a irmã Carminha, mulher de Deus, era uma bênção, ela é muito usada nisso aí. Aí, quando acabava o culto, né? A fazer aquela fila, parece que o culto não valeu nada, ia valer a oração daquela irmã, que vai valer. A palavra não teve tão poder,
ou senão não vê no meu coração, mas quando eu quero ouvir Deus falar através de mensagem profética, de línguas. Aí essa irmã, né? Essa irmã falava e Deus usava muito. Aí uma vez eu falei, irmã, não tem, será que não é perigoso você falar de você mesmo? Porque todo mundo faz fila aqui só para ouvir a mensagem profética e também ouvir você falar em língua. Aí ela ficou meio preocupada, sabe? E também, então, tem isso aí que a pessoa, né? E também tem língua estranha que é do bicho, do inimigo. Então, nós tentamos muito, por isso que eu fico preocupado quando pessoa. Agora quase não tem tanta gente, né? Mas há um tempo atrás, todo mundo, ontem uma profeta, todo mundo lá. Parece que Deus só falava lá e não falava na outra igreja. E uma vez lá em Maringá, na vigília, né? Eu estava chegando, eu fui fazer uma visita, então o culto tinha começado lá, a vigília, né? Aí eu vi uma irmãzinha lá falando, uma pessoa falando em língua estranha, e pôr a mão na cabeça de uma irmã da igreja, né? E falava em língua estranha, falava aquilo. Eu cheguei bem perto dela, me deu uma tristeza, né? Uma tristeza muito grande, assim. Eu falei, não é possível. E o pessoal da igreja, amém, 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 Senhor, amém, né? Aí o que eu fiz? Eu falei, não, isso não é de Deus, não. Aí o que eu fiz? Por prudência, eu só coloquei a mão na cabeça dessa mulher e só falei assim, ó, Senhor, derramo o poder de Jesus Cristo sobre essa mulher agora. Falei no ouvido dela. Na hora que eu acabei de falar isso, ela gritou, deu um berro, era o demônio. Você vê, o demônio usando uma pessoa. Aí eu fiz questão, não gostava de falar para ele falar, mas dessa vez eu falei, ó, aí eu falar quem você é, para todo mundo que estava ali, amém, amém, saber quem que era. Aí ele falou quem que era, falou que ele veio fazer na igreja, veio para atrapalhar, para tumultuar, para confundir. Olha só, né? Então, você ficou marcado no meu ministério, e a língua estranha, nós vamos ver mais para frente, é uma bênção, não tem dúvida, mas tem que deixar Deus falar. Né? Deus fala. Amém. Amém. Então, sob esse pano de fundo, né, que o pastor e o Edgar falaram bem, é que Paulo vem falar. Porque realmente é justamente esse problema, essas distorções aí dos dons de línguas, que acontecia lá na igreja de Corinto, né? E que é um problema que acontece até hoje, conforme diz também o Edgar. Existe sim, às vezes, as igrejas também com esse pensamento forte e que o batismo, o selo do Espírito Santo, né? O batismo do Espírito Santo se dá através das pessoas que falam em línguas, né? E Paulo vai vir mostrar aqui, a gente vai ver, vai entender isso. Só que antes dele falar isso, que não é bem assim, que o dom do Espírito Santo, né, o dom de línguas é o selo do Espírito Santo, antes dele falar isso, ele explica tudo sobre os dons. E por isso que lá no 14 ele vai falar sobre a importância e que um dom não é melhor do que o outro. E ele que vem falar que quando a gente é inserido no corpo de Cristo, quem faz isso é o Espírito Santo, e não é só por esse dom. Então, só que para ele, aqui, nesse capítulo, ele não está respondendo só essa frase. Tem todo esse estudo no capítulo 12, 13 e 14, que nós vamos fazer hoje e nos próximos domingos, só para responder essa questão. Porque tem muitas pessoas ainda hoje entendem que para que a pessoa seja batizada no Espírito Santo, ela precisa falar em línguas. E Paulo vai ensinar isso aqui para a gente. Então, vamos prestar atenção, acompanhar aqui os versículos e vamos entender o que Paulo está explicando para a gente sobre isso. Então, como que ele vai começar? Como ele começa? Ele fala, primeiro eu vou falar sobre os dons espirituais, que é esse bloquinho primeiro aqui. Depois ele vai falar isso na igreja, no conjunto, na confecção do membro de Cristo. E ele vai fazer uma analogia com o corpo humano para que a gente entenda bem o que ele quer dizer. Ele vai falar do organismo da igreja, não como a igreja, né, a organização da igreja, e sim como
a igreja de Cristo, as pessoas que foram inseridas no corpo de Cristo através do Espírito Santo. E que cada um tem um dom dado pelo Espírito Santo, que a gente está vendo aqui, nos versículos 4 e 5, conforme lhe apraz, e não como o homem quer ou gostaria. Então, já lá no comecinho, ele já fala, não quero que sejais ignorantes, ele está falando assim, então agora eu vou ensinar bem o que é isso, como é que é esse assunto, porque para que vocês entendam muito bem as questões sobre os dons do Espírito Santo. E aí ele já começa aqui no versículo 2, ele já fala que há uma ruptura, há uma diferença. Outrora, quando era gentios, a cultura multideus, né, que idolatrava outros deuses, que tinha Deus para um Deus para cada coisa, esquece isso. Antigamente vocês eram guiados até por ídolos, ele chama aqui no versículo 2 de ídolos mudos, quer dizer, pô, se até ídolos mudos, né, que não tinha, se até ídolos mudos guiavam vocês, né, esquece isso, agora há uma ruptura, há uma nova pessoa em Cristo, e ele vai ensinar que o nosso Deus é um só, apesar de termos vários dons a serviço da obra de Deus. O Espírito que guia é único. E esquece esse passado. Então, já no versículo 2 ele fala, esquece isso, porque eu vou fazer vocês compreender. Ele fala, eu faço compreender de que os dons vêm do Espírito. E aí ele já no versículo 3, né, quando ele fala assim, ninguém que fala pelo Espírito vai falar anátema Jesus. Assim como ninguém que fala Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Ele quer dizer o seguinte, que se está sendo falado alguma coisa contrária ao que Jesus está falando, que nem o pastor Vanderlei deu exemplos aqui, muitas vezes não é o Espírito que está guiando. Então, se está falando alguma coisa que está distorcida e não está em concordância com a palavra, isso não vem do Espírito. Então, a pessoa às vezes está lá falando que tem um dom e está usando um dom, se não vem do Espírito Santo, não é. Porque se está contrário de Deus, não é. Agora, se está certinho, está de acordo com o que Jesus e o Espírito quer, então está vindo sim do Espírito. Então ele explica isso, e do versículo do 4 até o 6, ele vem falar da diversidade do Espírito, da diversidade dos dons, das habilidades que o Espírito coloca em cada um. Ele até coloca aqui dons, serviços e realizações. Estão vendo aqui do versículo 4 até o 6, né? Ele fala que os dons são diversos, o Espírito é o mesmo, os serviços, né? São diversos serviços, o Senhor é o mesmo. Existe diversidade de realizações, e o Deus que opera é um só, e ele que faz tudo em todos. Então, os dons, as habilidades, né, que ele fala aqui, vem de Deus, e ele tem um propósito, ele vai para um propósito, um fim proveitoso, que nem a gente já falou. É um serviço para a obra. E a forma como que a gente vai usar esses dons, a forma como que a gente vai prestar esse serviço, né, que também vem do mesmo Deus. E depois, quando você presta o serviço, existe o quê? A realização, né? Realização que eu falo assim é o objetivo final, né? Também vai ser feito pelo Espírito Santo. E aí ele fala, esse dom, no versículo 7, esse dom, né? Essa manifestação, ela vai acontecer a cada um. Ele é individual, tá bom? E é um fim proveitoso. Eu grifei aqui, fim proveitoso. Fim proveitoso significa que é para a obra. Então, se é guiado para o Espírito Santo para que o propósito de Deus tenha o fim, tenha a sua realização. Então, ele quer dizer que não é do homem. Né? Às vezes, as pessoas queriam também, às vezes, se sobressair quando tinham um dom especial. Só que a igreja de Corinto, o que acontece? Ela
ela era rica em dons espirituais. Só que o fato de ter os dons, mas não aplicar adequadamente, não fazer as coisas do jeito que deveriam, não tinha um grau de espiritualidade grande lá dentro. Mas era rica, tinha bastante gente com bastante dom. Mas isso não mede o grau de espiritualidade de uma igreja. Então, por exemplo, não é a quantidade de dons que vai fazer com que aquela igreja seja forte, ou seja, tenha um nível de espiritualidade alta. E sim como eles são aplicados. Como é que isso se dá. Como é que isso é aproveitado. E essas distorções estavam atrapalhando. Tinha muito o ego das pessoas também atrapalhando. E as pessoas também viam, que nem o Edgar falou aqui da irmãzinha, às vezes ela fala, eu preciso fazer isso para eu também ser inserida nesse contexto, né? Porque se eu não tiver nenhum dom, ou se eu não falar em línguas, eu vou ficar meio de lado, né? As pessoas às vezes pensavam muito no eu e como que eu vou ficar no grupo. E Paulo vem falar para a gente que a gente tem que esquecer essa questão e olhar o propósito maior, né? O fim proveitoso que ele fala vem de Deus, não vem dos homens. Essa é a distorção que ele vem querer ajeitar. Eu acho que a Elza levantou a mão, é isso, Elza? Sim, levantei. Quando eu puder falar, você me chama. Pode falar. Então, eu queria falar um pouco sobre essa questão dos dons de falar em língua. Para mim, esse assunto é muito importante. Eu acho que ele até deve ser um pouco mais extenso, vai ser muito bom para eu poder entender um pouco melhor. Todas as vezes que tem um chamado, inclusive agora no A Sós com Deus, né? Teve aquele momento lá de ir à frente para receber os dons de falar em língua. Não vou dizer que eu me sinto já constrangida, mas talvez um pouco, não sei se preocupada, né? Isso é um momento de Deus, não é o meu, né? Eu acho que eu vou falar em línguas a hora que Deus permitir, porque todas as vezes que eu vou e eu tenho esse desejo no coração de receber esse dom de falar em línguas, né? Mas aí eu vou, não vem nada do Espírito Santo, não. É uma coisa que é forte, que é um momento maravilhoso, mas eu não consegui. Então, eu já recebi algumas orações assim, abre a boca, fala em língua, deixa o Espírito Santo falar, mas não vem. Então, já aconteceu também de vir na mente alguma palavra que a gente escuta no dia a dia, deixar sair algum som, mas você vê que não é do Espírito Santo, você vê que é você querendo falar. Então, quero muito entender bem esse assunto e quero muito que o Espírito Santo me conceda esse dom de falar em línguas. Tá bom. Eu quero fazer uma observação em cima disso que a Elza falou, que realmente é muito importante. Elzinha, você está certa, sim, quando você fica preocupada com isso, mas vamos pensar, esse é um problema mesmo que estava acontecendo e acontece hoje. Vamos esclarecer bem. Então, Paulo vai ajudar a gente com isso, ele vai mostrar isso para a gente. E aí, vou te dar um exemplo que pode ajudar também. Quando eu falei assim, que tem pessoas que às vezes têm o dom e não pratica, isso acontece, né? Vou dar um exemplo do dom de ensinar, por exemplo. Vamos supor que eu, Marcelino, na minha vida, a minha carreira inteira, eu sempre gostei de bolar estudos, de fazer estudos, de dar aulas, enfim, eu fazia isso, faço isso, né? Gosto de fazer. E quando eu estava na igreja, vamos supor assim, Deus me deu esse dom, será que eu posso usar esse dom para um fim proveitoso, né? Mas eu também fico preocupado, né? Se é um dom, se eu posso usar isso na igreja ou não, né? Então, vamos supor, o pastor chega para mim e fala assim, Marcelino, você não quer ministrar o estudo bíblico? Né? De repente, você tem esse dom e talvez isso possa ajudar-nos na nossa igreja. Eu posso responder assim para o pastor, pastor, não me sinto bem ministrando, ensinando, não sei fazer isso, né? Porque eu tenho medo, não, né? Quando eu estou na obra de Deus, eu quero que seja, né, bastante
eu quero fazer direito, enfim, tal. E pode acontecer de também falar, realmente, eu acho que é melhor eu exercitar um pouco para ver se eu consigo ou se eu tenho esse dom, né? Acontece. De línguas também pode ser, exercita aí, fala um pouco, vê se você tem, porque tem muita gente que pode tem o dom e não desenvolve. Tá bom, mas se a gente tentou e não deu certo, não se preocupa, porque quem vai mover a gente é o Espírito Santo. Então, para mim, nunca, eu pensava assim, eu não vou ministrar estudo bíblico, né? Eu não vou, eu acho que eu não tenho esse dom. Mas eu oro muito e o Espírito Santo tem me ajudado nesse tema e eu estou conseguindo desenvolver isso, né? Então, e também não são todas as pessoas que vão falar em línguas, não. E às vezes, se você tiver o dom, exercita, vê se você tem o dom. Mas, exercitei, acho que não é, não é. Se você não sentiu do Espírito Santo, não é. Então, mas não se preocupe. E Paulo vai mostrar aqui que não é só isso, né? Então, existe sim, como diz a Débora aqui, existe receio, né, das pessoas, às vezes, de exercitar um dom. E é natural isso. O dom de profecia, por exemplo, é um dos que as pessoas ficam muito preocupadas. Pô, como é que eu vou levar uma palavra? Eu não sei se veio de Deus, se não veio, enfim, se o Espírito Santo está agindo ou não. Existe sim essa preocupação, né? Mas o que Paulo quer enfatizar aqui, né? No caso aqui de línguas, ele vai falar é que não é o fato de ter que falar em línguas é obrigatório para que você se insira lá no corpo de Cristo, ou para que você tenha o selo do recebimento do Espírito Santo. Então, o fato de que algumas pessoas às vezes falam assim, se você não falar em línguas é porque você não foi batizado no Espírito Santo, é isso que Paulo vem falar, que não é só esse dom que existe, existem outros, e você vai sim ser batizado no Espírito Santo, com outro dom, e você vai ser usado por Deus, sim, com a sua capacidade, com o seu dom que o Espírito Santo deu. E não precisa ser, ele vai falar que não precisa ser pé ou mão, ou coração ou cabeça, né? Ou não precisa ter todos, pode ter um, né? Enfim. Então, isso daí, no final do nosso estudo, é que a gente vai reforçar e dar esse conforto para a gente, tá? Essas distorções que estavam tendo lá em Corinto é que existe até hoje, né? O pastor quer falar? Sobre a preocupação, se eu fui batizado ou não foi, e eu não falei línguas, eu falei, isso aí tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes até prejudica a nossa vida espiritual. Puxa vida, eu fui lá na frente, não falei em línguas. O mais importante, mais de tudo, é Deus falar conosco através da palavra, dos estudos, né, do louvor. Falar em línguas é uma consequência. E se você não falar, você pode já ser batizado. Por exemplo, eu creio que eu fui batizado, eu não falei em línguas. Mas como é que você sabe que você foi batizado? Como? Pela minha transformação radical. Sabe? Não era uma conversão assim normal. Quer dizer, eu era um depravado, tudo em fazer todas as coisas errado, né? De repente, não tocar na minha vida, eu me quebrantei, chorei. Eu nunca tinha chorado na minha vida, nem na morte de ninguém, não chorava, não sabia que era chorar, né? De repente, oraram comigo, me transformou, eu comecei a chorar, gritar, eu comecei a abraçar pessoas que eu queria bater, entendeu? Eu comecei a abraçar, eu beijava esse homem, né? Que eu tinha prometido uma surra nele, e estava na casa da filha dele, né? Então, deu um amor impressionante. Então eu creio que naquele momento Deus me batizou no Espírito Santo. Aí depois, sem eu forçar, sem nada, num culto, numa reunião de oração, né? Eu fui conversar e minha língua enrolou e amém por isso. Então, a gente não se preocupe se você não falar ou falar. O mais importante é você sentir a presença de Deus nos cultos. Isso é importante. Você está prestando atenção naquilo que Deus fala com você. E já falei também
da nossa irmã, né? Que estava dormindo e foi passar aqui no Espírito Santo e falou em línguas. Então, falar em línguas é bom, mas o que Paulo falou? Existe o corpo, né? O corpo não é formado só de mão nem de pé, é total, cada um com seu ministério, cada um com seu dom. Então, viu, especialmente a Elzinha, glorifica a Deus pela sua vida. Eu posso falar com o pastor, você é uma bênção, viu? Você é uma bênção para a glória do Senhor, falando em línguas ou não, você é uma bênção. E Deus pode, qualquer dia, fazer algo diferente, aquilo que você deseja, né? Deus pode despertar você em línguas também. Mas se isso não acontecer, o mais importante é que você é uma bênção. Amém? E, pastor, também você vê ali Paulo falando, também especificamente para o que acontecia naquela igreja. A gente pode projetar para a igreja de hoje, sim, aplicar nos dias de hoje, mas especificamente naquele problema daquela igreja, os dons estavam sendo utilizados para destaque, né? Destaque próprio. Para que as pessoas aparecessem mais umas das outras, destacassem das outras. Então, assim, hoje também isso acontece. Tem gente, lógico, não muito difícil encontrar pessoas que fazem daquele dom um meio de vida até, uma maneira de aparecer e com aquilo conquistar, né, o espaço dentro da igreja e até financeiramente alguns se aproveitam. E naquela época, né, Paulo estava repreendendo ali, se você não tem um fim proveitoso para a igreja, né, ele falou, você está, se não é legítimo o dom, se não vem do Espírito Santo mesmo, e vindo do Espírito Santo, que seja proveitoso ali. Então você pede um dom e engaveta ele, né, é meio estranho, né? A pessoa fala, você não tem um dom do ensinamento, de profetizar, de falar em línguas e tal, e o que você pega? O Espírito Santo te dá esse dom, você pega e fala, agora eu vou guardar na gaveta, né? Então é uma coisa um pouco complicada. Mas específico daquele caso de Coríntios, eles estavam usando para destaque, para se destacar dentro da igreja de Coríntios, né? Então, a gente analisar um pouquinho, depois a gente vai ver, esses textos são bem complexos daqui para frente, né? A gente está só no começo ali, né, Marcelino? A gente nem entrou nesses assuntos ainda, né? Exato. Ela vai entrar nesses assuntos dos dons ainda, né? Então agora é só a abertura de toda a discussão mesmo, né? Entre a gente aqui e para ver, né? Porque você começa a pedir coisas, aí Deus olha e fala, eu vou dar para ele e ele vai engavetar, ou ele vai, não quero mais, sabe? Você ganha um presente espetacular, você pega e fala, não gostei, e pega e bota de lado, sabe? Então, uma coisa a dispensar aí, o que você está, né? O que você vai fazer com esse dom, né? Eu mesmo tinha falado que eu queria o dom de interpretação de línguas. Eu falei em casa, puxa, ninguém na igreja, eu não lembro de ver alguém, né, interpretando línguas, né? Eu queria entender aquilo, né? E eu pedi para Deus, e até agora nada, e nos últimos tempos não tenho pedido mais. Eu penso que o Espírito Santo talvez falou, olha, não, né? Ou talvez no tempo certo, na hora certa. Então eu, de repente, falei, olha, tá na dispensação aqui, estou no tempo de Deus. A hora que ele falar sim, ou se ele falar não, eu vou como diria, eu vou tocando meu barquinho até que no momento correto isso aconteça. Então, amém. Vou me preocupar com isso. Tempo certo. Tempo de Deus. Amém. Como a gente entrou nos 10 minutos finais, deixa eu só terminar aqui esse primeiro bloquinho, né? A última observação. E aí também já vou passar para o pastor. Então, quando o Paulo ele vem falar, né, desse fim proveitoso, e aí ele já fala do versículo 8 até o versículo 10 aqui, ele tem uma lista de dons, né? Igual a Débora colocou aqui, tem vários dons para várias pessoas, e Deus usa as pessoas, né, de acordo com o que ele pretende, dos propósitos dele. Então, não é igual dos homens, como diz o Edgar, que lá na igreja, às vezes, estava muito focado nas pessoas, e não tem as pessoas, tem um propósito de Deus. Aí ele faz essa lista aqui da variedade de dons espirituais. E a gente vê aqui, pastor, na Bíblia, que tem 5 listas dos dons, tá?
só para ficar registrado, se alguém depois ficar ouvindo o nosso vídeo e quiser ir lá lendo, ó, lá em Romanos, capítulo 12, do 6 a 8, primeira lista. Aqui mesmo, né? Aqui a gente falou no capítulo 2, aqui do 8 a 10, e a segunda vez mencionada a lista de dons espirituais. Ainda aqui no capítulo 12, no versículo 28, ele vai listar de novo. E lá no capítulo 14, ele vai listar de novo, pela quarta vez. E lá em Efésios, capítulo 4, do 11 ao 13, também tem a lista, de novo, dos dons. Então, Paulo, ele enfatiza que os dons espirituais são diversos, né? Então, e o Espírito é um só. Aí ele termina esse bloquinho dizendo que esses dons, ele é dado a cada um individualmente. Então, é de acordo com o propósito de cada um é que ele dá. E agora, no próximo bloco, que ele entra no versículo 12, ele vai falar, só que ele vai falar no conjunto. Então, apesar de ser um dom específico, individual, ele tem um propósito de conjunto. Aí Paulo vem com um exemplo do corpo humano e ele vai falar dessa diversidade individual de dons que cada um tem, segundo a vontade do Espírito Santo. Como é que vai funcionar no conjunto? E só depois disso é que ele vai falar ainda de amor, para depois responder à igreja de Corinto, falar sobre a questão de línguas. Olha só como Paulo ele é muito bem estruturado na orientação para as igrejas. Ele não deu uma resposta simples, ele vai usar aqui 3 capítulos para dar um ensinamento poderoso para a igreja. A pessoa é um dedinho do pé e quer ser um olho, quer ser um ouvido, quer ser uma boca. Quer ser um ouvido. Eu quero ser um ouvido. Mas peraí, vai ser um dedinho. Só um dedinho. Não, eu quero ser ouvido. Eu quero ser boca. É muito complicado. Então é muito bom, pessoal. Se vocês quiserem, né? É bom até dar uma lida aí no capítulo 12, 13 e 14, porque domingo que vem a gente vai entrar nessa lógica de Paulo ainda no capítulo 12, e depois o 13, o 14, todo esse assunto importantíssimo para a gente na igreja, que são os dons espirituais, ele vai ficar bem entendido e bem aproveitado no nosso meio. Pastor? Amém. 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 Graças a Deus, né? E só para finalizar, né, que faltam 5 minutos, no começo da obra de renovação, o presidente da igreja do Madureira, né, foi um homem muito bem, até vivo até hoje, um dos maiores pregadores que eu já vi. Ele foi na nossa igreja é uma igreja meio pequena, 5 metros por 10, né, 50 metros, né? Eu levei também um colega que era pastor também da Assembleia de Deus, que estudava comigo lá em São Paulo. E pela primeira vez, o Manuel Ferreira é o líder, né? Agora está o filho dele, mas ele que é o líder, o abençoado lá. E o Manuel Ferreira falava em línguas, esse meu colega, né, ele interpretava. Eu fiquei apavorado, falando, puxa vida, coisa gostosa, né? Aí eu vi assim, puxa vida, eu quero ser igual a eles, né? Eu quero também falar assim, esse negócio gostoso aí. Aí depois Deus teve a misericórdia. Mas é interessante, né, falar em línguas, e depois nós vamos ver também, vocês vão ver que várias pessoas foram batizados no Espírito Santo e pela Bíblia, e não falaram em línguas. Mais para frente, vocês, logicamente, vão nos orientar sobre isso aí. Então, a preocupação nossa é o quê? É buscar a Deus. Agora, uma preocupação minha, puxa vida, mas por que não há mais batismo, tanto batismo como antes? Porque, aí eu falo, não só batismo, porque não há mais salvação, porque não há mais cura, né? O erro está em quem? Talvez na minha vida, na vida da igreja, né? Então, nós temos que estar sempre preocupados com aquilo que Deus quer fazer e não faz porque eu sou culpado. Amém? Que Deus abençoe esse estudo, que Deus continue abençoando, e hoje tem o nosso culto, né? E uma das coisas também que você pode ver, ninguém valoriza o culto, né? Nem na ceia, né? Tem pessoa que não valoriza a ceia, quanto mais um culto normal. Então, é um dos motivos também que a gente não vê mais aquele poder sobrenatural que a gente via talvez no passado.
Isso nós vamos conversar mais para frente, né? Pai amado, muito obrigado, Deus, pela Escola Bíblica Dominical. Obrigado, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela vida do Edgar, pela vida, Pai amado, do Marcelino, que tem nos ensinado a Tua palavra, Pai. Eu quero abençoar todos que estão participando, que participam da Escola Bíblica Dominical. Pai amado, venha nos batizar com os dons espirituais e conceda os dons para nós, Pai amado. Pai amado, que é importante, muito importante para a igreja receber os dons que constam na Tua palavra. Obrigado por tudo. Abençoa o culto de hoje à noite, que seja um mover do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom Adonai. Fica na bênção. Amém. Obrigado. Deus abençoe a todos. Amém.